Boa noite para todas, para todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja entre nós nesta noite, todos os momentos da nossa caminhada. Nós agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Nós teremos a palestra daqui a pouco com o nosso companheiro Agris, que já está aqui conosco. Mas antes, como a gente faz sempre, teremos a apresentação do Coral Música e Paz, que hoje vai trazer para nós 3 canções. Oração do Novo Milênio, Cantinho de Amor e Quanta Luz. São as 3 canções da noite e é aquele momento de preparação do nosso ambiente e a gente convida a Dete e todos os coralistas, passando a palavra para eles. Para onde estamos indo, este novo tempo que vem vindo, e falta pouco para chegar. O que é que a gente quer do mundo? Pare e pense só por um segundo. Temos tanto para pensar. O planeta Terra está sofrendo, animais e árvores morrendo. Isso vai ter que mudar. As crianças do nosso futuro só precisam de um lugar seguro para poderem caminhar. E se todo mundo se juntar, isso pode acontecer. Quanto mais a gente se unir, bem melhor vamos fazer. Nessa guerra que nós não pedimos, o amor e a paz são nossas armas para vencer. Abra seu coração e escute com cuidado a letra da canção. Abra seu coração, a esperança nasce em forma de uma oração. Vai nascer um dia iluminado, vai chegar um tempo abençoado, esperamos todos nós. Mais de 2000 anos se passaram e as mensagens deles se espalharam, sua fé e sua voz. As fronteiras já estão caindo, vamos ver os povos se unindo numa grande comunhão. O milênio novo está nascendo e a humanidade aprendendo a ouvir o coração. E se todo mundo se juntar, isso pode acontecer. Quanto mais a gente se unir, bem melhor vamos fazer. Nessa guerra que nós não pedimos, o amor e a paz são nossas armas para vencer. Abra seu coração e escute com cuidado a letra da canção. Abra seu coração, a esperança nasce em forma de uma oração. Abra seu coração e escute com cuidado a letra da canção.
Petitinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse a caia cantar, e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma
Boa noite a todos. Queremos, em nome da USE Intermunicipal de Tupã, dar as boas-vindas a cada um de vocês, que hoje se reúnem para esse momento de estudo, reflexão e fraternidade. É com grande alegria que recebemos o palestrante da noite, nosso irmão Agrício Antônio de Almeida, da vizinha cidade de Marília, que vai aí compartilhar conosco suas reflexões e ensinamentos sobre o tema Sede Perfeitos. Expressamos nosso sincero agradecimento à União Espírita Allan Kardec, em nome aqui do Zeca, que gentilmente cedeu esse espaço para a realização dessa atividade, e agradecer também, mais uma vez, a participação do coral Música e Paz. Dito isso, quero então convidar o palestrante da noite, o Agrício Antônio de Almeida, juntamente com o presidente da USE, o Fábio Aguilar, para que subam ao palco e deem início à nossa palestra. O Agrício é colaborador do Grupo Espírita Jesus de Nazaré de Marília, atuando nas áreas de atendimento fraterno, dialogador de reuniões mediúnicas e coordenador dos estudos doutrinários, e atua também como palestrante. Que possamos todos juntos aproveitar esse momento de aprendizado, fortalecendo nossa fé, nosso compromisso com a mensagem consoladora do Espiritismo. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam todas muito bem-vindas. Vamos para a nossa prece, não é? Apesar do coral Negrício, que é uma prece tripla, quádrupla, quíntupla, muito obrigado, Tete, muito obrigado a todos vocês do coral. Isso é muito importante para cada um de nós. Todos nós que temos os nossos labores da vida, ao adentrarmos esta casa, já somos agraciados pelos benfeitores espirituais. E quando, na sequência, o coral faz esta linda apresentação, que é uma prece, que nos toca a todos nós, encarnados e desencarnados, nós gostaríamos de dizer que temos uma dívida impagável com cada uma de vocês. Muito obrigado. Nós vamos neste momento, mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus, aos bons amigos espirituais, Allan Kardec, patrono desta casa e da doutrina espírita, o nosso nobre codificador, e em nome de Jesus e de Kardec, pedirmos permissão para a continuidade das atividades desta noite, com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite, minha gente. De novo, boa noite. Uau! Já valeu a pena ter vindo a esta casa novamente. Sentir esse gostinho gostoso desse abraço de vocês. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Meus cumprimentos a cada um de vocês. Por estarem aqui, você poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. E você veio aqui. Meus cumprimentos a vocês do coral, por nos presentearem com esta beleza desta apresentação musical. Então, meus cumprimentos a cada um de vocês, por aproveitarem estes minutos de agora, porque daqui a pouco eles serão passados. Então, que bom que nós estamos aqui, reunidos, e a mim muito me alegra quando nós nos reunimos em torno de uma página de estudo, porque embora chamada de palestra, eu pessoalmente gosto de fazer estudo, porque quando nós lemos a primeira impressão, ou aquilo que nós absorvemos,
pode ficar distante da realidade. E então eu trouxe, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, 3 tópicos para nós estudarmos. Estudo é chato pra caramba. Vocês entenderam então por que eu fico feliz quando pessoas se juntam e se reúnem em torno de uma página de estudo? E este capítulo chama-se, o título do capítulo, Sede Perfeitos. E a pergunta é, o que perfeição tem a ver comigo? O que é que Jesus quis dizer e disse quando disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial? Esta é uma das nossas reflexões da noite de hoje. O que isso tem a ver comigo? Sabe por que eu gosto de estudo? Porque lendo a primeira vez que li isso, me parecia algo muito distante de mim. Perfeição, algo que está muito longe, e não é verdade. Eu posso e devo, se assim desejar, começar a trabalhar o aperfeiçoamento aqui e agora. E foi isso que Jesus trouxe à humanidade naquela época, independentemente de crenças religiosas. Ele trouxe para a humanidade um ponto de reflexão que, ao estudar, a gente descobre que está ao alcance da mão. É o que nós vamos fazer agora. Então, 3 tópicos nós vamos estudar. Do capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas versus o verdadeiro espírita. E aí eu proponho que cada um de nós mergulhe para dentro de si, na medida em que eu fizer algumas perguntas ou algumas provocações. Isto é estudar. É a gente mergulhar para dentro da gente e verificar o que eu posso fazer. Porque nós ainda nos preocupamos com o outro. Não. Hoje, aqui, eu trago para nós uma proposta sempre na primeira pessoa do singular. Eu. O que eu posso fazer e não o outro, ok? É disso que nós vamos falar agora. Muito bem. Lá em Mateus, no texto bíblico, no capítulo 5, versículos 44 a 48 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um texto de Mateus que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Por quê? Se só amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis? E aí começa a primeira dificuldade, né? Como é que nós vamos amar o inimigo? Os publicanos não o fazem também, diz o texto. E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Jesus se referia àquelas pessoas que eram tidas, julgadas pela própria sociedade, como os publicanos, que eram cobradores de impostos, cujo termo veio a ter uma conotação pejorativa. Mais tarde, a gente não vai falar disso aqui. Mas Jesus dizia o seguinte: aqueles que vocês dizem que são pessoas até de má vida, não o fazem assim também? Eu proponho que você faça diferente. E aí vem a nossa dificuldade: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Para lá. Então, pode parecer que ele está dizendo que eu tenho que me tornar Deus também. Sede perfeitos como o Pai Celestial. Aqui vem a primeira lição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ser tomada ao pé da letra pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. E, entretanto, não era isso que Jesus recomendava à humanidade, a mim, a você e a todas as pessoas que leem e estudam o Evangelho de Jesus. O que ele propunha então? Qual é a lição? Aqui,
Primeira lição, não é perfeição absoluta. Então, do que ele falava? Aí Allan Kardec diz o seguinte: se fosse permitido à criatura, somos todos criaturas, criadas por Deus, se fosse permitido a nós sermos tão perfeitos quanto o Criador, ela, a criatura, seria igual a ele. E aí Kardec diz, o que seria inadmissível. E aí nós vamos encontrar pessoas que dizem assim: ah, mas Jesus disse, vós sois deuses. É só olhar a mitologia grega, tem mais de 10 deuses, não é? Jesus se referia a uma situação bem específica, que está no Salmo 82, no item 6, quando diz assim, vós sois deuses. Ele referia-se aos juízes, aos julgadores da época, que eram consideradas pela sociedade como deuses, com D minúsculo. E a mitologia grega fala de outros tantos deuses, com D minúsculo também. Então, daí a importância de nós entendermos, e eu? Como é que eu me vejo? Onde é que eu me encontro dentro desse contexto? O que ele quer que eu faça? Que é preciso... Ele propõe apenas e tão somente que nós nos... E aí vocês podem participar comigo. Não precisa, se não quiser verbalizar, não tem problema. Que nós nos esforcemos. Caramba, mas é isso mesmo? É só isso. E daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo. Por que isso é importante? Porque quando Deus nos criou simples e ignorantes. Muitos de nós, neste planeta que hoje tem cerca de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas, muitos entre nós tomamos decisões absolutamente divorciadas daquilo que Jesus ensinou. O que aconteceu com o nosso progresso, com a nossa caminhada evolutiva? Nós fomos criando diferenças, uns mais e outros menos. Então, quando Jesus veio, ao observar aquela disparidade ou aquelas diferenças comportamentais entre as pessoas, ele propõe que cada um de nós nos esforcemos. E isso fará toda a diferença ao longo de uma existência. Então, um dia nós seremos iguais a ele? Não, definitivamente não. Ele pede que nós nos esforcemos para nos tornarmos pessoas melhores por uma outra razão, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então não é para nós buscarmos a perfeição para sermos iguais ao Criador. Não. Então, primeira resposta, primeira lição, nós já definimos aqui, não é isso. Então, o que é? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, é uma proposta de Jesus para que busquemos a perfeição moral relativa e não absoluta. E você deve estar perguntando o que é isso? De novo, e eu com isso? Por quê? Para quê? Vamos ver. É nós nos aperfeiçoarmos o máximo que pudermos para nos aproximarmos da perfeição divina. E aí entra um detalhezinho. É eu fazer o meu melhor todos os dias. E quando eu faço o meu melhor, o que acontece com a qualidade do meu sono? Eu deito e durmo. Eu não tenho nenhuma necessidade, aliás, eu não devo me preocupar com o outro. Eu devo apenas olhar para mim e verificar se eu fiz o meu melhor. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na questão 919, o Espírito Santo Agostinho responde: fazei como eu fazia. Passava em revista todos os dias os meus pensamentos para verificar se não havia ninguém
que eventualmente tivesse algo a queixar-se de mim. Foi aí que verifiquei que em mim havia necessidade de reforma. Então é eu, não é o outro. O outro é o outro. Eu li um livro algum tempo atrás, cuja frase, eu já ajudei muita gente com esta frase. Simples assim, ó. Eu sou eu, o outro é o outro. Então com quem que eu devo me preocupar? Com as minhas mazelas, não com as mazelas do outro. É de uma psiquiatra americana, chama-se Virginia Satir, já falecida. Então, fazer o nosso melhor, quando? Quando eu devo fazer o meu melhor? Todos os dias. Aqui, senhor, por que todos os dias? Gente, é uma coisa louca. Quando eu faço um pouquinho todos os dias, no final de uma existência, aquele pouquinho que eu fiz de melhoria para comigo e que ninguém percebeu, Deus está vendo. E ao término de uma existência, faz toda a diferença. Você deve estar se perguntando, tá, mas e como é que eu faço isso? Jesus teve o cuidado de dizer para a gente como que eu coloco isso em prática no meu dia a dia. Então, vamos ver o que ele propõe. Primeiro, amar os inimigos. 2, fazer o bem àqueles que nos odeiam. 3, orar por aqueles que nos perseguem. Desses 3, qual é o mais fácil de fazer? Parabéns. Quem contribuiu aí, eu quero agradecer. Orar é o mais fácil, não é? Parece. Outro dia eu atendo, tem um negócio chamado atendimento fraterno, 2 vezes por semana. Eu atendo lá de segunda e quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, até as 21 horas. E depois eu vou para uma outra atividade. E então, algum tempo atrás eu atendi um jovem. Dentro dessa situação, um relacionamento no ambiente de trabalho terrível. E eu disse para ele, ore por essa criatura. Ele disse, eu não consigo. Eu disse, mas eu consigo. Por que eu consigo? Porque eu estava fora do problema. Mas para quem está dentro do problema, é um monstro. E então eu disse para ele, então vamos fazer isso juntos? E ele topou. Só que ele ficou em silêncio. Eu nada ouvi. Mas quando ele me disse, eu não consigo orar, eu disse, mas eu consigo. Então é o nós nos ajudarmos que Jesus propõe. Quando Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. E eu pergunto assim para as pessoas, né? Normalmente nos nossos estudos eu pergunto assim, e como ele nos amou? E 100% das pessoas respondem, incondicionalmente. E está correto. Eu quero saber como é que eu trago isso na prática comigo. Sabe aquela coisa de fazer o meu melhor e deitar e dormir? Então Jesus importava-se com o outro. Então se o outro não está conseguindo sozinho, o que é que custa a mim oferecer ajuda? Se o outro quiser. Porque ele pode não querer. Porque tem isso também. Se o outro quiser. Então, qual é a lição aqui? Que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo sentido. Ou seja, o que eu posso fazer para ajudar? É o meu melhor? Eu podia fazer e não fiz. Então, a reflexão aqui é, faça o seu melhor. Deus, na sua infinita bondade, não espera que nós sejamos santos. Não, Ele espera que cada um de nós faça o seu melhor, todos os dias. E nós vamos ver logo mais por que isso é importante.
Então a caridade, ela é importante porque congrega todas as outras virtudes. Cada um pode realizar de acordo com a sua capacidade, diariamente. Agrício, e por que isso é importante? Nós vamos ver. Eu coloquei dois defeitos ali. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu coloquei dois que acontecem comigo ainda. Um deles diz respeito a um instrumento que todo mundo tem aqui. Todos nós temos, toda pessoa em todo lugar do planeta também tem. Viram ou não? Conseguiram ver? Maledicência. Qual é o instrumento que eu uso? A língua. Então, muito cuidado, porque eu posso e devo treinar isso, observar o defeito do outro, para verificar se eu não estou cometendo o mesmo, mas não para passar para frente, que é falta de caridade, isso é maledicência. A outra coisa é a escuta ativa. Toda pessoa que tem ouvido normal, ouvido ouve. Só que nós ouvimos um monte de coisa ao mesmo tempo. Qual a diferença de escutar? Escutar é eu me importar com o outro. É Jesus, fala mais. Que mais? Eu estou nesse trabalho de atendimento fraterno já faz alguns anos. E a tarefa lá é escutar. E outro dia eu me peguei, por isso que eu coloquei aí. Exercitando a impaciência. A pessoa começou a falar, e num determinado momento ela começou uma frase, eu terminei por ela. Ela disse, não era isso que eu queria falar. Então, quanto estou me importando com o outro? São exercícios simples que eu estou colocando aqui para nós. Era o meu melhor naquele momento? Não, eu poderia tê-lo deixado falar. Então faça o seu melhor todos os dias. Na presente existência, nós topamos com alguns inimigos da caridade. Onde está o problema? Nós gostamos deles. Fabrício, você está falando um. O que você está falando? Sim, nós gostamos dos inimigos da caridade. Quem são eles? Nós gostamos deles. São os vícios. Eu não estou falando de você, estou falando de mim, dos meus vícios. Então nós somos convidados a exercitar. E não é tão simples e nem fácil abandonar vícios, mas é preciso treinar. É preciso começar. O passado já não existe mais, o futuro ainda não chegou. Quando é que eu tenho que começar? Quero agradecer quem falou aí. Então, é eu fazer o meu melhor quando eu começo este exercício agora. Porque o passado já foi, o futuro não chegou ainda. Então, eu estou aqui, estamos aqui. Então nós vamos começar agora, se nós assim desejarmos. Ao observarmos os resultados de todos os vícios, verificamos que todos eles têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. E esses dois são a negação da caridade. Qual é o perigo disso? É que os vícios enfraquecem os elementos vitais da verdadeira caridade. A benevolência, a indulgência e o devotamento. A benevolência, aquela bondade, o afeto, a estima para com o outro. A indulgência, disposição para perdoar ou verificar o defeito do outro e não passar para frente. Para verificar se eu não estou cometendo os mesmos equívocos. E ainda enfraquece o devotamento, a dedicação ao trabalho na obra do bem. Mas não desejar o mal já é um ato de amor? Sim. Sim. Eu não desejo mal a ninguém, mas eu faço o bem. Então é preciso fazer
alguma coisa útil. O amor ao próximo, elevado ao nível de amar o inimigo, não pode se aliar a nenhum defeito contrário à caridade. Por quê? Porque o amor é o querer bem. Eu já falei isso aqui. Qual que é mesmo a definição de amor? O amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. O que é que Jesus propõe? Amar. Então, Jesus propõe a gente pegar esse sentimento que toda pessoa tem e colocar a serviço do outro. Então, quando eu tenho uma pessoa lá na condição de inimigo, olha só, muitas vezes a pessoa diz que perdoou, mas torce para que o inimigo se dê mal. E aí? Se o amor é o desejo do bem, nesta hora, não desejar o mal já é um ato de amor. Mas quando eu desejo que o inimigo se dê mal, é um sentimento ruim. Então não é amor. Coisas para a gente pensar. O que eu posso fazer? Orar. E quando eu não conseguir sozinho, peça ajuda. Ore em 2, ore em 3, ore em voz alta. Mas ore. Já tem cientista falando isso, minha gente. Eles chamam de conexão. O fato puro e simples de nós nos prepararmos para orar, o nosso corpo sofre uma espécie de preparação. Já viram isso lá no YouTube? Efeitos da oração no cérebro? Procurem, está lá. Tem um médico ateu que ele dizia o seguinte: e olha que eu não orava, hein? E agora eu passei a orar. Sabe por quê? Eles colocaram o paciente ou os candidatos ligados numa máquina de alta resolução de imagem, lá como chama, escâner cerebral. E observaram um aumento de sangue no córtex pré-frontal, área de tomada de decisões. Será que Jesus sabia disso quando ele recomendou vigiai e orai? Então, quando nós tivermos ou formos convidados a tomar uma tomada de decisão, façamos a nossa oração. O nosso próprio organismo sofre alterações nesse sentido. Nós estabelecemos conexão com a fonte da energia que auto-irradia, da energia boa. Somos assim. Allan Kardec coloca com todas as letras que no dia que a ciência caminhar lado a lado com a religião, muitos males serão erradicados. Do que ele estava falando? Desta conexão, da qualidade dessa energia que nós podemos estabelecer conexão quando nós oramos. Jesus já sabia disso naquela época, lá atrás. Então diz Allan Kardec que esse sentimento é o indicador. Ele nos convida a avaliar que esse é um indicador de maior ou menor nível de superioridade moral. Conclusão: nosso grau de perfeição é diretamente proporcional à nossa capacidade de amar. Alguém define aí para mim o que é amar? Eu disse que amor é um sentimento. E amar? Amar é. Complete a frase, não precisa me contar não, tá? Completa, você com você mesmo. Amar é. Pode completar a frase. A gente pensa rápido. Você já completou? Ou não? Amar é agir de tal forma que o nosso agir contribua para o bem do outro. Porque se lá dentro de mim eu desejo o bem para aquela outra pessoa, o que é que eu posso fazer por ela? E Jesus recomendou que amemos. Amai. Verbo no imperativo. Então, é um exercício a ser praticado, outro exercício a ser praticado diariamente. O que é que eu posso fazer? É possível? Claro que é. Se outras pessoas já fizeram, eu também posso fazer. Comecemos orando por eles. E assim,
nós vamos nos transformando em pessoas de bem. Neste capítulo do Evangelho, que é o item 2, nós escolhemos 3, nós vamos falar do segundo agora. Olha, eu gostaria muito que você prestasse atenção na pergunta que lhe vou fazer. Você se considera assim, um homem de bem? Ou uma pessoa de bem? Precisa me responder, é você com você. E sob a ótica da doutrina espírita, Allan Kardec nos convida a mergulhar um pouco mais nesta reflexão. Ele diz o seguinte: quem é o verdadeiro homem de bem? É uma pergunta, é uma provocação. E aí ele responde: aquele que cumpre, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Opa! Interrogação. O que isso tem a ver comigo? O Kardec está dizendo que é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. E eu, como é que eu fico nessa história? Como saber se me enquadro nessa categoria de pessoa de bem? Então, neste capítulo, o próprio Kardec traz alguns atributos do homem de bem ou da pessoa de bem. E eu coloquei ali entre parênteses: ele diz: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. O homem de bem compreende que Deus não erra. Deus não erra, meus amigos. E que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem consequência. Existem leis naturais que nem eu, nem você, nem ninguém podem mudar. Uma delas é a lei da consequência. Tudo tem consequência. O homem de bem tem fé no futuro. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, dores e decepções, são provas ou expiações necessárias à evolução moral e espiritual. Eu confesso a vocês que eu li no Evangelho aquela lição que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E há muitos anos atrás, quando li isso, eu fiquei muito incomodado. Como é que pode a dor ser uma bênção? E é. Então, por isso que a gente precisa estudar. Porque só a leitura me deu uma interpretação equivocada. Qual é a lição? Que as provas e as expiações são necessárias, mas necessárias à evolução? Como assim? É que as lições que nós aprendemos durante um processo doloroso, nunca mais nós iremos esquecer. Faz sentido isso? Sim ou não? Fiz uma pergunta, minha gente. Faz sentido, sim ou não? As lições que aprendemos durante um processo doloroso, jamais, nunca nós esqueceremos. Então, por isso que a dor ensina. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. O homem de bem, mesmo na hora da dificuldade, ele se propõe a ajudar. Lembra Jesus? Quando disse: amai-vos como eu vos amei. Como ele nos amou, eu disse há pouco, incondicionalmente. Como é que eu faço isso na prática? Ele importava-se com o outro. Ele fazia o bem e não esperava recompensa. Isso é amar. É agir de tal forma que o seu agir contribua com o bem do outro. E eu me recordo de uma situação que Jesus retribuiu o mal com o bem. Lá estava ele na cruz, extenuado, seus pulmões arfavam as últimas partículas de oxigênio. Ao seu lado direito e esquerdo, 2 ladrões também ali crucificados. E um deles, há 2 horas antes, zombava de Jesus crucificado. Zombava dele, a ponto de dizer: você não é tão bom, por que você não salva a si mesmo? E gargalhava.
Mas ele percebeu que não tinha mais escapatória. Jesus estava morrendo. E ele iria morrer também. E então ele olha para o mestre, dando os seus últimos suspiros, e diz para ele: olha, lembra-te de mim quando você chegar lá no paraíso. E Jesus, já quase extenuado, já quase partindo para o outro lado da existência, ele diz àquele homem que há alguns minutos atrás zombava dele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem de nós, numa hora extrema de dor, se importaria com o outro? Então são coisas para a gente pensar. O que é que dá para eu fazer? Deus não espera que eu faça algo que não esteja ao meu alcance. Mas Ele deseja e espera que eu faça aquilo que tiver no meu alcance todos os dias, um pouquinho. Que eu faça o meu melhor. Que aquilo que eu podia fazer e não fiz, será contabilizado. Mas também será contabilizado tudo aquilo que eu podia fazer, que estava no meu alcance, e eu fui lá e fiz. Então, existem dois comportamentos para a gente avaliar. Um do egoísta e outro do homem de bem. O homem de bem, o seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si. E o egoísta, ao contrário, o que ele faz? Primeiro ele calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. E ele fica se perguntando: o que é que eu vou ganhar com isso? Isso é egoísmo. Já o homem de bem respeita nos outros as suas crenças e convicções. E em todas as circunstâncias da vida tem como guia a caridade. Ou seja, o que é que eu posso fazer para ajudar? Já o egoísta não, eu só vou fazer se eu ganhar alguma coisa com isso. Eu já disse aqui em outras ocasiões, quando nós estudamos outras lições, que a ambição é benéfica, mas a ganância é muito perigosa, porque ela é egoísta. É querer benefícios a qualquer preço. A ambição é querer benefícios para o todo, para nós. Isso faz muita diferença em nossas vidas. Então o homem de bem, ele não tem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Ele perdoa as ofensas porque sabe que lhe serão perdoadas as suas faltas, assim como ele próprio houver perdoado os outros. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele mesmo sabe que ele tem necessidade de indulgência. Lembra que eu falei da maledicência? É eu verificar e não passar para frente o defeito alheio. Para verificar se eu mesmo não estou incorrendo naqueles erros lamentáveis que eu reprovo no outro. Então, observar. Para ver se eu não sofro do mesmo mal, é meu dever. Isso é um exercício, é um convite que volta e meia está em nosso caminho. Ou seja, somos convidados a fazer a ter este cuidado diariamente. Muitas vezes, muitos de nós nos comprazemos em divulgar o defeito alheio. E isso é maledicência. Muito cuidado, muito cuidado. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todo o seu esforço é para que, no dia seguinte, ele seja uma pessoa melhor do que foi no dia anterior. Observação. Esse é o nosso grande trabalho. Sermos melhor que nós mesmos. Sermos melhor que nós mesmos. E não querer ser melhor do que o outro. É só isso que eu preciso treinar. Em assim fazendo, o que vai acontecer no final de uma existência? A excelência. Por isso que Jesus, quando ele coloca lá no texto bíblico, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Jesus está dizendo para que nós façamos este esforço, essa dedicação, todos os dias. É o esforço que conta, minha gente. Alguém aqui conhece a expressão, sabe aquela chuvinha fina, aquela garoa que não molha ninguém, né? E que a gente sai sem capa, sem guarda-chuva ou sem sombrinha. Como que chama mesmo? Chuva? É isso mesmo. Eu não sei quem falou aí, mas muito obrigado pela contribuição. Parece que não molha, não é? Mas no final de algumas horas, naquela garoa fininha, o que acontece? A gente fica molhado. Aqui a metáfora é para isso, é para nós entendermos que parece que não, mas aquele pouquinho que eu vou fazendo todos os dias, vou me aperfeiçoando, vou me melhorando, vou fazendo o meu melhor, ao final de uma existência, como a chuva fina, como a chuva molha bobo, que ela falou ali, eu terei dado um grande salto de progresso. Eu estarei situado, quando chegar do outro lado da vida, em um patamar muito próximo dos espíritos do escalão, próximo da divindade. Por quê? Por causa deste exercício, todos os dias, um pouquinho, não queiramos nos transformar em santos da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Mas, se eu me esforçar, todos os dias um pouquinho, isso vai acontecer. Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicado no ano de 1864. No ano de 1857, que foi o primeiro livro. Qual foi mesmo o primeiro livro da codificação da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos. Lá tem uma questão onde Kardec pergunta se vai chegar o dia em que nós vamos nos libertar, nós vamos superar as nossas inferioridades, as nossas más tendências. Questão 909. E a resposta dos benfeitores do Espírito de Verdade diz o seguinte: sim, vai chegar esse dia, e com pouco esforço. Então o que é que a gente tem que fazer? Repita comigo: esforço. De novo, o que a gente tem que fazer? Todos os dias um pouquinho. A exemplo da metáfora que acabei de contar. A gente não percebe que nós estamos evoluindo, mas ao final de uma existência, nós estaremos em outro patamar. Ficou claro isso? Tá fazendo sentido, minha gente? Sim ou não? Ótimo! Então, vejamos que, em assim fazendo, nós vamos atingir a excelência. Assim, o homem de bem aproveita todas as ocasiões para ressaltar as virtudes dos outros, ao invés de valorizar-se a si. Lá no Evangelho tem uma lição em que entram no templo para orar um publicano e um outro camarada lá. Vocês se lembram disso? O fariseu e o publicano. E o fariseu, ele entra no templo, olha para cima, olha para os lados, e de repente ele vê um publicano ajoelhado aqui do lado dele. E na prece dele ele diz: olha, eu não sou como esse cara, hein? Eu sou melhor do que ele. E não é isso que Jesus recomenda. Ele diz que o homem de bem, ele ressalta as virtudes dos outros, ao invés de fazer valorizar em si as suas virtudes. O homem de bem não se envaidece, nem com a fortuna e nem com as vantagens pessoais. Por quê? Porque sabe que tudo o que lhe foi dado lhe pode ser tirado. O homem de bem sabe que é depositário dos bens que lhe foram confiados e que terá que prestar contas do emprego desses bens. O homem de bem sabe que, se usar esses bens apenas para a satisfação de suas paixões, ele tem consciência de que isso, nesse caso, vai lhe custar caro. Por quê mesmo? Porque isso é egoísmo.
Então nós podemos e devemos nos colocar à disposição para servir, para contribuir, para ajudar o outro, se nós quisermos evoluir do ponto de vista espiritual e moral. O homem de bem, a quem Deus colocou pessoas sob o seu comando, trata essas pessoas com bondade e benevolência, porque ele sabe que aquelas pessoas são seus iguais perante Deus. O homem de bem compreende que ele tem o papel de corrigir essas pessoas, sem ofender, de orientá-las, sem humilhar. Quando a gente tem esse conhecimento, o relacionamento passa necessariamente por esse cuidado. O homem de bem usa a sua atividade para elevar o moral da sua equipe e não para os esmagar com o seu orgulho. Já o subordinado, por sua vez, se for uma pessoa de bem, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de cumprir conscienciosamente aquilo que lhe foi confiado. Em síntese, sobre esta lista do homem de bem, o homem de bem respeita os seus semelhantes em todos os direitos dados pelas leis da natureza, assim como gostaria que os seus direitos fossem respeitados também. E aí, para pensar, esta não é a lista de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas, gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito triste comigo, porque essa lista não é a lista de todas as qualidades, mas todo aquele que se... Gente, é isso que a gente tem que fazer. Então, sede perfeitos, aquilo que Jesus falava, não é que a gente se transformar em Deus. Não. Definitivamente não. É eu buscar o esforço, conforme eu disse ainda há pouco da questão 919. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências? E o Espírito de verdade responde, sim. Com esforço pequenino. Mas muitas vezes lhe falta a vontade. Então é preciso querer. Eu atendi uma pessoa outro dia que me disse o seguinte: a esta pessoa, nesta existência, eu não quero na minha frente vê-la nunca mais. E sei as consequências. O que você diria a essa pessoa? E eu disse a ela: faça uso do seu livre-arbítrio. Você conhece a lei? Conheço. Então faça uso do seu livre-arbítrio. Você não quer? Não quer. Outro dia, numa reunião mediúnica, algo semelhante. O Espírito me disse algo assim também. Eu falei, mas vai te custar caro. Ele falou, eu pago o preço. Eu falei, vai doer. Ele disse, deixa doer. E antes de terminar a comunicação, ele clamou por socorro. Me socorre, pelo amor de Deus, porque eu não estou aguentando a dor. Então a gente precisa deixar chegar a esse ponto? Não. Não precisamos. Por fim, fazendo tudo isso, eu vou me transformar em bom espírita. A pergunta é, para a gente finalizar, nós vamos para o item 3 agora. Você se sente um deles? Um dos bons espíritas? Agrício, por que sentir? Você colocou a palavra sentir aqui. Você pode estar pensando, por que sentir é importante? Sabe por quê? Eu só faço aquelas coisas que mexem com as minhas emoções. Se eu não sentir que aquele esforço, que aquele empenho, que aquela dedicação vale a pena, eu não vou fazer. Então, eu preciso sentir. É o sentir, a emoção que eu sinto, que me leva à realização, que me leva a mudar o meu comportamento. Eu preciso sentir que vale a pena aquele investimento, qualquer que seja ele. Senão eu não mudo o meu comportamento. Como me disse aquele jovem, eu não quero. Porque ele não sentia o desejo de mudar aquela relação.
Então alinhemos o nosso pensamento àquilo que realmente desejamos. O que é que você deseja para você? Pense nisso. Onde é que nós estamos pondo o nosso pensamento? Será que eu estou valorizando aquelas coisas bacanas que Deus colocou na minha existência? E eu estou colocando no meu campo mental? Então cuidado com os pensamentos negativos ou derrotistas. Muito cuidado. Dizem os pesquisadores que tudo que você valoriza cresce. E esta é uma grande verdade. Se você tiver um pensamento derrotista, aquilo vai tomando vulto e você passa mal. E sabe o que é? Eu gosto de dar uma dica que diz o seguinte: para treinar, todas as vezes que pensamentos negativos surgirem, está em azul e grifado lá. O que é que está escrito lá? De novo. Eu tive um professor que ele dizia que a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos de novo? Quando pensamentos negativos surgirem, como que eu faço isso? Por aquilo que eu desejo ou por uma memória agradável? Uma memória agradável. Os amantes da natureza, um jardim, uma flor. Aqueles que acreditam em Deus, um céu estrelado, um luar encantador, um entardecer, um amanhecer. Eu tiro o meu pensamento daquela sintonia negativa e substituo por uma coisa positiva. Eu ouço com tristeza as pessoas dizerem: não pensa nisso. A pessoa já pensou. Ela já pensou. Então, não é isso. Substitua o pensamento. Então, o Espiritismo bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que acabamos de estudar. Sobre o homem de bem, aquela lista das qualidades e virtudes é o que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Por quê? Porque a doutrina espírita é essencialmente cristã. Então, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. De modo que, quando eu estudo a doutrina e eu compreendo isso, eu descubro que eu posso, está ao alcance da mão, fazer esse exercício que me torna uma pessoa melhor. Ok, eu entendo isso, nada de novo até aqui. Mas tem uma coisa nova no que está acontecendo aqui hoje. Novo é o momento. Este momento é novo. É ou não é? Porque daqui a pouco ele já será passado. Mas neste instante nós estamos aqui compartilhando, trocando, refletindo juntos. Este momento é novo. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele veio facilitar o entendimento e a prática da moral do Cristo. Porém, algumas pessoas compreendem a doutrina espírita com mais facilidade e outras ainda têm dificuldade. A que se deve isso? Diz Allan Kardec: para entender a parte material da ciência, basta a observação. Mas para entender a sua essência, isso requer um certo grau de sensibilidade, o que ele, Kardec, chamou de maturidade do senso moral. E isto tem a ver com a bagagem espiritual de cada um. Isso independe da idade ou do grau de instrução acadêmica da gente. É preciso fazer esta conexão, até porque já tem alguns cientistas dizendo isso para a gente. Portanto, aquele que pode ser qualificado de verdadeiro, sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito domina mais completamente a matéria, lhe dá
uma percepção mais clara do futuro. Ou seja, ele não se deixa viver como escravo da matéria, porque ele sabe que na hora da partida para o outro lado da vida, tudo vai ficar aí. Entretanto, nós vivemos no mundo material. A gente precisa de recursos materiais. Agora, cuidado para não valorizar mais a matéria do que o espírito. Resumindo, quem é o verdadeiro espírita, então? E o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Como é que eu vou reconhecê-los? Vamos resumir tudo o que nós estudamos aqui hoje. Como é que eu reconheço mesmo o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e, meus amigos, aqui tem um detalhe. Por isso que estudar é legal. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Tem uma letrinha ali, maior do que as outras e grifada, não tem? É uma letra só. E. Gente, E é conectivo. Não é ou. E é conexão. Transformação moral e pelos. De novo. Então, lembrando daquele professor, vamos repetir. Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, que nós ainda as temos. Por fim, para a gente terminar, o que nós vimos aqui hoje? Caracteres da perfeição, que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo sentido, que é sermos melhores do que nós mesmos. É um exercício que a gente tem que fazer. Sermos melhor que nós mesmos todos os dias. Porque assim como aquela metáfora da chuva fina, no final de uma existência, isso fará uma diferença em nossas vidas. O homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E os bons espíritas versus o verdadeiro espírita. Como é que eu reconheço esse cara? Como é que eu reconheço a mim mesmo e verificar se eu estou nessa categoria? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, eu quero deixar aqui a tarefa para a vida. É o esforço. O quanto eu estou me esforçando para me transformar em uma pessoa melhor. Mas eu ainda não sou. Mas eu estou me esforçando todos os dias um pouquinho. E assim, como aquela chuvinha fina, aquela garoa que parece que não molha, essa transformação vai acontecendo e nós nos tornaremos pessoas melhores. Por fim, por último, você pode participar comigo agora, se assim o desejar. Nós vamos fazer uma prece, trazida pelo Espírito Eusébio, pelas abençoadas e saudosas mãos do nosso querido Chico. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês esta oração. Dá para apagar essa luz aqui? É só para facilitar a nossa concentração, nós meditarmos em cada uma das palavras que vão acontecer aqui. Muito obrigado. Que vai acontecer agora. É nós estabelecermos a nossa conexão com o alto. É nós nos permitirmos fortalecer a nossa alma. Deixar que essa energia que do alto irradia fortaleça, abasteça, console, conforte, revigore também o nosso corpo físico. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, nós buscamos-te, as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos sentir. Somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre, e antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida
Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Senhor, desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, Senhor, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Por fim, acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu seio amoroso, em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos retornar aos nossos lares sob o amparo dessa energia que nos fortalece e que nos abastece a alma. Jesus nos abençoe a todos. Muito bom, né? Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão, né? Quanta reflexão, não é? Quantos momentos divinos de refazimento espiritual para cada um de nós. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Que você continue nessa trajetória abençoada. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Que Jesus possa continuar abençoando esta casa iluminada que nos atende. Muito obrigado, Zeca, a todos da União Espírita Allan Kardec. Em nome da USE Intermunicipal de Tupã, nós agradecemos e declaramos por encerrado a noite de hoje. Muita paz, muita luz para todos. Obrigado.